Eu sou Fábia Rafferman, jornalista do Sinjusc, e você está ouvindo a 8ª edição da revista falada Valente. O discurso religioso no controle do comportamento feminino. Vamos debater? Vanessa de Carvalho Rosa. Em livros, artigos e tantos outros escritos sobre feminismo, deparamo-nos com inúmeras abordagens das razões que nos colocam mulheres e meninas em situações desiguais com relação às condições dispensadas aos homens e aos meninos. É uma fartura de materiais riquíssimos, dos quais não podemos prescindir se quisermos. De fato, abraçar o caminho da desconstrução do que está dado no mundo há milênios e que nos oprime, sufoca e mata, a ideologia do patriarcado. Entretanto, numa busca mais acurada, não só no aparato feminista, mas em qualquer área de informação voltada a questionar o sistema, damos de cara com uma lacuna gritante: o silêncio sobre o papel determinante das religiões na formação e na manutenção dessa realidade de abismos. Nascemos em determinada época, lugar e núcleo familiar, sem passar incólumes às influências e imposições, muitas vezes agressivas e violentas, de ideias, valores e credos. Com o passar dos anos, quando possível, passamos a buscar nossa própria identidade ideológica, cultural, de gênero, etc. Todavia, é poderosa a barreira que nos impede de ir além de radicalizar, tomando aqui a acepção, ir à raiz das coisas, a ponto de questionar elementos tocantes à temática dos credos religiosos e a reconhecer o papel decisivo desses na origem e na perpetuação da misoginia. Inegável que esse assunto é envolto em uma redoma quase inquebrável de tabus, melindres e pudores que nos desencorajam a tomar a mesma postura de questionadoras que assumimos frente a tantos outros aspectos da vida. Assim como o amadurecimento, muitas de nós passamos a nos insurgir contra o status quo no que tange à política, à cultura, aos valores e às ideologias. No entanto, parece que empurramos a temática da religião para baixo de tapetes bem pesados. Inclusive, tantas de nós alinhadas ao lado progressista da sociedade, tão questionadoras, tão provocadoras, tão lúcidas. Quais seriam as razões que nos impelem a silenciar diante de matéria tão relevante? Passou a hora de nos fazermos e respondermos com honestidade a essa indagação. Em se tratando de tema tão deliberadamente complexificado, no sentido de restar blindado por tabus, acabamos fugindo dele. Mas é certo que as razões que nos impedem de evoluir no debate sobre credos religiosos e seu papel determinante em nossas vidas, especialmente de nós mulheres e meninas, são múltiplas, embora seja possível arriscar alguns destaques. 1. Ouvimos sistematicamente o discurso que diz: religião não se discute. Essa é uma crença limitante que nos é inseminada desde muito jovens pela família, escola, igreja e mídia, de modo que acabamos por acreditar nisso e simplesmente reproduzir essa ideia. 2. Não há como negar que credo religioso está diretamente ligado à nossa condição de seres desconhecedores da origem e do fim da vida, a tal ponto que essa lacuna existencial fragiliza inegavelmente o nosso psiquismo. Essa fragilidade é usada e abusada pelos inventores e gestores das religiões, quase sempre homens. 3. Somos um país e um continente colonizado e catequizado por cristãos, na base da violência, da subjugação e do silenciamento energético das crenças dos povos originários pelos invasores. 4. Ouvimos ininterruptamente que nosso papel é menor. De forma direta ou sutil, as gerações anteriores nos inculcaram ideias que afirmam isso como verdade, especialmente
pela dinâmica de comportamentos domésticos deterministas entre homens e mulheres. Esse mito é recorrente no conteúdo da Bíblia e legitimado no discurso do padre, do pastor, do papa, do professor de religião e da tia da catequese. Muitas mulheres e meninas ocupam papéis secundários nos livros sagrados e na estrutura das famílias e das igrejas. 5. Somos um país laico pro forma, pois na prática o catolicismo e o cristianismo, por extensão, norteiam nossas vidas a ponto de o calendário ser gerido de cabo a rabo por feriados religiosos. Isso foi naturalizado de modo profundo em nossa cultura, de maneira que o questionamento dessa condição é visto com grande estranhamento e rejeição. 6. A dimensão religiosa estaria fortemente ligada a sentimentos de pertencimento, segurança, acolhimento, alinhamento, aceitação social e respeitabilidade. Todo discurso religioso remete para dignidade, superioridade moral e altruísmo. Porém, por trás dessa aparente capacidade de suprir nossos medos do desconhecido, vontade de aceitação e inseguranças quanto à finitude da vida, reside em um deliberado movimento de manipulação emocional e psíquica que também dispensa às crenças o lugar de coisas que não se discutem. Não obstante que as razões apontadas acima sejam irmãs de tantas outras, o fato é que, enquanto não debatemos religião, deuses e livros sagrados, um exército de pessoas segue acreditando e legitimando que a mulher foi criada da costela de um homem e para ser auxiliadora desse. A Inquisição Católica cumpriu um papel histórico necessário, aprisionando, torturando e assassinando mulheres perigosas, bruxas. O pecado original, que supostamente determinou a queda da humanidade, deve-se à fraqueza, claro, de uma mulher, condenada a partir de então a parir com dor. Por extensão, a humanidade teve roubada a vida no paraíso e foi condenada ao sofrimento e à condenação. A esposa deve ser submissa ao marido e deve edificar o lar, de modo a mantê-lo em bom funcionamento, com a última palavra dada sempre pelo homem. É normal que as lideranças religiosas sejam ocupadas por homens, de modo que padres e pastores decidam, coordenem e controlem igrejas, enquanto freiras e mulheres em templos evangélicos são relegadas a atividades secundárias, sempre submissas ao comando masculino. A mulher deve ser recatada, discreta e ter um comportamento moralmente aceitável, dentro das especificações bíblicas, para ser bem vista socialmente. Abraão é homem, Moisés é homem, Deus é homem, o Messias é homem, os apóstolos são homens, os evangelistas são homens, o Papa é homem, os padres são homens, os pastores são homens, os diáconos são homens, os coroinhas são meninos e por aí vai. Isso tudo só pensando alguns elementos do cristianismo, que é a religião predominantemente aqui, sem adentrar nas tantas outras crenças que permeiam a nossa sociedade, como o kardecismo, o candomblé, umbanda, budismo, entre outras. Também sem mencionar religiões como o islamismo e o judaísmo, as outras duas vertentes monoteístas chamadas abraâmicas, juntamente com o cristianismo, que também subjugam, exploram e aniquilam mulheres mundo afora. Acima de tudo, nos auto-intituladas feministas, precisamos nos debruçar sobre esse tema, ler, buscar informações e reflexões sérias sobre o papel das religiões no endosso da misoginia e na consolidação do patriarcado. Necessitamos desconstruir a rigidez que vai dentro de nós, primeiramente, e encararmos com coragem o fato de que credos são usados para controle social, para opressão, para subjugação de uns em favorecimento de outros, e que, acima de tudo,
são o mecanismo mais intocável e eficiente da lavagem cerebral e manutenção da ordem, em que impera a prevalência de interesses e privilégios de homens meninos em detrimento de mulheres meninas. Urge que ressignifiquemos também esse aspecto da existência em sociedade, sob pena de nunca avançarmos efetivamente a um estado de equidade sólida e duradoura. Vanessa de Carvalho Rosa é servidora aposentada do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Fórum de Tubarão, e integrante do coletivo feminista Valente Sinjusque. Sinjusque, sempre na luta.